Olá, queridos. Yahweh Elohim vos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Bom, eu estava agora de manhã, 9 e pouco da manhã de hoje, desse dia que o vídeo foi postado. Eu estava vendo aqui uma reportagem, 9h20, uma reportagem na qual algumas casas estavam sendo derrubadas, tá? Em São Paulo, retomação de bens, deve ser uma área de alguém. Ele foi dada a posse ao dono, que deve ser o dono. Enfim, havia casas ali, bastante casas. As máquinas chegaram, pelo que eu estou vendo ali, agora ao vivo, e foi jogando no chão todas as casas. Bom, pensando nisso, eu quero trazer uma palavra aqui. Eu me lembro de uma cidade chamada Sodoma. Sodoma tinha pessoas normais, mas que chegou a um nível de pecado insuportável. Você sabia que a cidade de Sodoma foi destruída com fogo dos céus? Você pode dizer, Sodoma foi destruída por causa de pecados sexuais. Por que a antiga Grécia não foi destruída? Se havia até culto do sexo na época. Não foi exatamente por causa. Foram vários pecados de Sodoma. Mas o pior pecado de Sodoma foi poder ajudar o próximo e não fazer. Ter leis contra os pobres. Sabia que em Sodoma você não podia ajudar uma pessoa, dar 1 quilo de arroz, ajudar um peregrino? Era lei em Sodoma. E sabe o que acontece? Pessoas podem cometer erros, falhas. Todos nós erramos. Às vezes a pessoa tem uma inclinação aqui, uma inclinação ali. Mas quando você vê uma pessoa necessitada, imaginemos isso aqui, a pessoa está com fome. Você pode ajudar. Você tem como ajudar. E você se nega e não sente nenhum tipo de arrependimento. Sabe o que eu vejo nisso? Em Sodoma, em outras palavras, não tem jeito para essa cidade. Às vezes a pessoa erra porque não está controlando sua inclinação, falha, mas o coração é bom. E quando alguém precisa, essa pessoa logo estende a mão. Vê a pessoa comete pecados, falhas, mas o coração não está endurecido. Eu vejo que Deus é misericordioso, senão Davi teria ido para o inferno. Mas ao mesmo tempo, o ser humano pode se tornar uma pessoa tão má, dela não mais sentir nenhum tipo de afeto ao próximo. Porque você cometer erros, você comete. Por exemplo, às vezes falar demais, falar mal de alguém. Quem nunca falou mal de alguém? Na vida a gente já cometeu esses erros, gente. Não é? Bom, e veja só. Quando o coração da pessoa está tão endurecido que ela não sente mais afeto, sabe, pelas pessoas, e ainda leis
contra as pessoas que precisam de ajuda, eu vejo que o homem se torna incapaz de poder voltar a amar. Sabe, Sodoma é um exemplo das pessoas que deixaram seus corações ficarem tão endurecidos que a última esperança para eles era alguma demonstração de afeto. Imagine, a pessoa que não tem afeto por próximo, ela nunca vai se arrepender. Então, pessoas que, como em Sodoma, via pobres e não estendia a mão, são corações endurecidos. Porque pecar, errar, falhar, todos nós falhamos. Eu me lembro da expressão tzadik. Será que tzadik significa uma pessoa que nunca errou? Não, não, não. Porque o nome não seria tzadik. Na verdade, tzadik é aquela pessoa que se posiciona no caminho e quer acertar. Faz tudo para isso. E acerta na maioria das vezes. Mas o coração desse sempre está apto para se arrepender quando erra. A diferença é que tem pessoas que não se arrependem mais. E quando você vê vendo pessoas necessitadas, né? A pergunta que eu faço, o governo não poderia fazer um plano de moradia para esse povo antes de dar a reposse? Uma terra, precisava-se de terra, eram barracos, não custaria eles darem uma outra parte da cidade? A pergunta que eu faço, os pobres é um peso para o Estado? É uma pergunta, não se ofenda. Pobres, por que os pobres eles são tão esquecidos? Porque pagamos os nossos impostos? Porque há tanta injustiça e vai dizer que não tem dinheiro. Eles têm dinheiro para fazer Copa do Mundo, eles têm dinheiro para fazer Olimpíada. Eu não falo de política, mas eu apenas estou falando verdade, não estou falando de bandeira. Estou falando de administração. É diferente, eu não estou debatendo política, estou falando de... Será que não tem como fazer? Tem. Mas parece que alguns corações perderam a possibilidade de um dia serem transformados. Alguns corações estão totalmente em pedras. Medite nessa palavra. Cidades idólatras e até cidades que cometiam imoralidade não foram destruídas como Sodoma. Aí quando você lê lá Ezequiel 16, 49, você vai ver. Tinha fartura de pão e não ajudava o pobre. Era o pecado de Sodoma, era o principal, um dos. Mas esse pecado já mostra que essas pessoas perderam o afeto. E essa pessoa não consegue mais ter nenhuma expressão de amor para o próximo, vendo a pessoa passar fome, implorando um prato de comida, e a pessoa se negar, essa pessoa não tem mais chance, naquele contexto, de ter o coração aberto a fazer outras coisas para o pobre. Imagine, você tem que amar a Deus e o próximo. Se você vê uma pessoa com fome e não faz nada, você acha que essa pessoa ela vai ela vai fazer justiça pela outra nesse sentido? Em pagar o salário em dia, não adulterar, não cometer injustiças financeiras com esse próximo? Sabe, quando você olha alguém que está passando fome, que está nua, você olha uma pessoa nua e tem roupa para vestir essa pessoa e finge que não está vendo, que coração é esse? Então Sodoma ela chegou a um nível que
em uma figura de linguagem aqui, uma tipologia, uma alegoria aqui que eu vou falar, se tornou incapaz de poder amar. Por um outro lado, Yeshua falou que se o evangelho chegasse a eles poderiam mudar. O que eu entendo? Existe uma forma desses indivíduos que estão fazendo injustiça com os pobres amarem, é Deus entrando na vida deles. Do contrário, eles vão terminar a vida deles como muitos outros, longe do eterno e longe da salvação. Então entenda a importância do evangelho e entenda por que Sodoma foi destruída sem afeto, sem amor, sem compaixão pelo próximo. E um alerta, o que os governantes têm feito pelos pobres, que é a maioria, ou é o contrário? Os ricos são a maioria? Não, a maioria são os pobres. São os pobres que fazem o trabalho para quem tem. É os ricos que lavam banheiro, fazem comida, faxina, entregam gás, cuidam de manutenção. Não. Os ricos, eles são servidos. Então, a maioria no mundo são pobres. E os pobres são os que mais trabalham. São os que passam luta. Né? Por exemplo, se o caminhão de lixo não passar na sua rua 2, 3, 4 dias, ele faz falta? É lógico que vai fazer. Você consegue acumula lixo na tua casa, vai dar o quê? Vai dar rato, vai dar sujeira, vai dar bicho. Então, esse trabalho é feito por pessoas que são pobres, mas que são dignas, devem ser respeitadas. E, na verdade, os ricos é que precisam dos pobres. Porque o pobre trabalha para ganhar o seu pão. O rico precisa do pobre para ganhar o seu pão. Então, filho, os pobres fazem a diferença, merecem ser respeitados. Nós, pobres, me incluo, sou de família muito humilde, já morei em casa de barro. Quando secava o barro, dava para ver do outro lado. Tomo um café em um copo de geleia até hoje. Somos peregrinos nessa terra. Hoje temos, amanhã não temos. Mas eu sou uma alma iluminada. E é isso que importa. Não é quanto eu tenho no banco, mas o quanto eu tenho para poder fazer alguma coisa. Né? Pense nisso. Vamos amar mais as pessoas. Vamos deixar o Evangelho. Eu creio no Evangelho 100%, e o poder de Deus para transformar pessoas más, pessoas de coração. Eu creio. Creio e por isso prego. Se eu não acreditasse no Evangelho que liberta, que salva, eu não estaria aqui falando. Então a única saída para essas pessoas é o eterno Kadosh Baruch Hu. Mas é uma reflexão. Pecar, todo mundo peca, mas existe pecado que eu vejo que sai da esfera de pecado comum para um pecado mais pecado. E um dos piores pecados na Bíblia é não amparar quem tem direitos a ser amparado. Reflita, tá bom? Não deixe de ajudar o seu próximo. Nós estamos falando, não é um altruísmo, isso é um direito dos pobres. Não sou líder de ONG, sou um servo de Deus. Eu estou aqui para ensinar um proceder.
demonstração de amor, é sinal que estamos vivos para a salvação. Eu creio que Deus pode ressuscitar um indivíduo que está morto para a salvação, creio. Mas aquela pessoa que tem afeto, ela quer dizer o quê? Ainda estou no jogo. Eu não perdi isso não. Eu vou lutar. Eu vou vencer. Então faça o bem para todos. Tá bom? E vamos orar para que Deus toque nos governantes, para que tenha uma administração que pense nas pessoas que estão desabrigadas, porque todos pagam impostos, e o Estado é responsável por essas famílias. Não é só jogar na rua, gente. Não é assim que se trabalha. Aqueles homens, aquelas mulheres poderiam ser teus irmãos, teus filhos. E um outro tipo de cenário poderia ser até você. Então, despejar pessoas como eu estou vendo ali na televisão. E as pessoas vão para onde, gente? Morar na rua. Tem como fazer estádios de futebol, mas não tem condições de fazer uma área de casas para os necessitados. Me envergonha esses governantes como humanos, não apenas como políticos. Como humanos, eles estão muito mal. Como políticos, já estão fazendo uma má administração, muitos, sem generalizar. Mas como seres humanos, estão cada dia pior. Essas pessoas que são as autoridades por detrás dessas ordens. Eu acho que não justifica botar uma família na rua, né? Eu acho que tem que haver um trabalho de resgate dessas famílias, tá bom? É apenas minha opinião. Eu espero que ainda tenha o direito de opinar no nosso país. Shalom, Leculam.